Amém, meus irmãos. Em momentos de grandes dificuldades, o homem, nós, ansiamos por refúgio. E desde crianças, mesmo quando nós éramos disciplinados, né? Ou a criança, quando ela é disciplinada por seus pais, ela acaba, mesmo que ali levou a palmadinha que é devida, que é necessária, mas ela, em choro, em lágrimas, ela vai encontrar refúgio. Parece que naquele momento ela precisa de refúgio e ela acaba correndo para os braços dos pais, na busca por refúgio, no colinho dos próprios pais. Até nós adultos, depois de um dia exaustivo e cheio de problemas no trabalho, nós ansiamos por refúgio do nosso lar. É entrar em casa e ser acolhido naquele lar depois de um dia difícil, com gente difícil, com gente ímpia. E então o lar, para nós adultos, se torna aconchego, se torna refúgio. Se nós pensarmos nos contextos de alguns países, ao derredor aí de todo o mundo, ou por contextos de guerra, ou por instabilidade econômica, que fenômeno que a gente observa? Uma migração ali. E o nome que recebem essas pessoas, refugiados, não é à toa. Então, num outro país, encontram refúgio, fugindo da guerra ou da fome. Então, não é à toa este nome, né? Refugiados. Elas estão buscando em outras nações uma oportunidade para sobreviver, para recomeçar. Então, de um jeito ou de outro, o homem, nós ansiamos por refúgio. Refúgio diante do sofrimento, refúgio diante dos dilemas da vida que chegam de forma inesperada. Eu diria que esse anseio por refúgio, ele se tornou inerente ao homem no pós-queda. Quase que como fazendo parte, então, né, inerente, parte integrante do nosso ser, do nosso modo de lidar com esta vida. Há um anseio por refúgio no coração do homem caído. Os nossos pais, Adão e Eva, eles decidiram por encontrar amparo para suas almas, não na confiança no Deus vivo que andava com eles pelo jardim, mas enganados, eles trouxeram para si, e por consequência a cada um de nós, então, um anseio profundo por um refúgio, mas já de uma forma um tanto quanto distorcida, uma forma um tanto quanto carente, porque, claro que Adão e Eva encontravam amparo e sustento ao caminharem com Deus no jardim, mas esse anseio por refúgio foi corrompido. Então, o homem, uma vez que está sem Deus, independente, ele é totalmente desprovido de segurança legítima. E então esse anseio por refúgio acaba sendo uma das marcas, porque foi da queda, porque foi tocado por aquela fuga de Adão e Eva ali. Irmãos, é certo que o salário do pecado é a morte. As nossas buscas por resolver as questões da nossa vida, as questões da nossa existência, por nós mesmos, são insuficientes. Na prática, nós somos uma raça que, buscando ser como Deus, colhe apenas os frutos amargos do desamparo, da incapacidade de dar respostas que realmente satisfaçam o nosso coração. Então, nós estamos neste mundo, desde que nascemos, meio errantes, meio que errantes, ansiando por refúgio, procurando por tudo quanto é canto, uma forma de satisfazer este anseio por segurança. Então, inventamos uma série de coisas, e nada mesmo pode nos satisfazer. O texto de hoje ele nos ensina
uma importante lição sobre a justiça de Deus e sobre a sua misericórdia. E essa lição a respeito da justiça e da misericórdia de Deus, ela irá nos permitir fazer uma relação com como Deus responde a esse anseio por refúgio das nossas almas, à medida em que Ele é esse Deus de ordem, de justiça e de misericórdia. Então, o pressuposto é que esse anseio por refúgio é, no fim das contas, fruto da nossa independência de Deus, e que desde a queda nos deixou vulneráveis, fragilizados, por nossa natureza pecaminosa. Então, claro, eu estou pintando aqui, propondo um cenário onde anseio ele está próximo de algo, esse anseio está contaminado pelo nosso pecado. Ele é fruto de uma fragilidade da nossa natureza pecaminosa. Claro, porque o aspecto positivo seria, Deus nos fez para ser totalmente dependentes dEle, e de certa forma encontrar refúgio nele. Mas isso foi corrompido. E o texto de hoje eu acredito que nos dá matéria-prima para a gente pensar a respeito dessa proposta aqui que eu estou trazendo. Então, com a nossa Bíblia aberta em Josué capítulo 20, nós daqui a pouco vamos ler os primeiros 9 versículos, porque hoje nós vamos aprender que o refúgio que a nossa alma anseia encontra-se no Deus vivo, que se revela em justiça e em misericórdia. Então a ideia central da nossa mensagem hoje é essa: o refúgio que eu e você tanto ansiamos encontra-se no Deus vivo, que se revela de forma justa e misericordiosa, que se revela em justiça e em misericórdia. Vamos ler então, irmãos, Josué 20, versos 1 até o 9, diz assim: Disse mais o Senhor a Josué: Fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que por engano matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E, fugindo para alguma dessas cidades, pôr-se-á à porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então, o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu seu próximo sem querer e não o aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então, tornará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente Quedes, na Galiléia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate-Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram Bezer. No deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bazã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles, para que se refugiasse nelas todo aquele que, por engano, matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer perante a congregação. O refúgio que a nossa alma anseia encontra-se no Deus vivo, que se revela em justiça e em misericórdia. A narrativa que trata das heranças de cada tribo, que nós temos visto aí nos últimos domingos, ela encontra-se no capítulo 19. O Senhor, Ele dá a Israel as terras
terras das quais eles deveriam ter feito o quê? Expulsado todos os moradores. Nós já vimos que eles falham nisso, eles vão falhar nesta missão. Apesar disso, o relato do que foi destinado para cada tribo é descrito aqui em Josué. O capítulo 20, que nós acabamos de ler, e também o capítulo 21, são capítulos que são uma espécie de extensão dessa narrativa da distribuição das terras. Então, nesses capítulos, capítulo 20 e 21, nós primeiro vamos nos deparar com determinações para os casos de assassinatos não intencional, como nós acabamos de ler aqui no capítulo 20, com as cidades de refúgio. E no capítulo 21, nós vamos nos deparar com determinações sobre os levitas. Bom, hoje nós estamos no capítulo 20. Vamos falar sobre toda essa ideia em torno das cidades de refúgio, os propósitos de Deus. O versículo 1 do capítulo 20, ele nos informa que o Senhor, ele disse para Josué falar aos filhos de Israel que separassem para si as cidades de refúgio. Não sei se você já tinha visto isso na Bíblia, já tinha lido, né, essa ideia de cidades de refúgio. Bom, esta ordem que Deus está dando para Josué, está mais uma vez mencionando quem? Mais uma vez mencionando Moisés. O que havia sido dito no passado por intermédio de Moisés, agora precisa ser vivenciado. E nós vamos ver Moisés, né, lá em Números 35, em Deuteronômio capítulo 4, capítulo 19, fazendo menção a respeito das cidades de refúgio e como eles deveriam fazer. Então é interessante notar o nosso Deus como sendo esse Deus de ordem, organizado. O que Josué precisa fazer agora é colocar em prática, apenas colocar em prática tudo o que Deus havia dito no passado. Então a separação das cidades de refúgio não era uma novidade para a nação de Israel. Josué deve lembrar o povo do que Deus disse a Moisés, para que então eles agora coloquem em prática o que foi ordenado, tão simples assim. Então é interessante perceber como a palavra de Deus, ela se complementa, né? Ela está, a história ela não é contada em partes, ela está conectada. A história de Deus, a história que Deus está contando, ela tem coerência. Então, o capítulo 20 está interligado com toda a história, com todo o passado. E agora eles têm que colocar em prática isso, separar cidades de refúgio. Mas, o que eram as cidades de refúgio? Qual o propósito de Deus ao indicar para a nação de Israel esse caminho? E quais as implicações que nós podemos retirar, ou as aplicações que nós podemos retirar para as nossas próprias vidas, tendo em vista esse propósito? Então é isso que a gente vai tentar olhar essa noite aqui. Então o primeiro ponto da nossa mensagem vai focar nos primeiros três versículos. A existência das cidades de refúgio nos revela um Deus de misericórdia. Esse é o ponto número 1 aqui da nossa mensagem. Apartai para vós outros as cidades de refúgio. E versículo 3. Para quê? Ó propósito aqui. Para quê? Fuja para ali o homicida que, por engano, matar alguma pessoa sem o querer. Para que sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. Então, a existência das cidades de refúgio nos revela um Deus de misericórdia. Essas cidades, elas foram designadas, como o texto diz com clareza, para aqueles que acidentalmente tiravam a vida de alguém. Agora eu não vou lembrar, mas está em Números ou Deuteronômio, que o exemplo desse acidente tem dois homens na floresta com seus machados, cortando lenha, e de repente, um dos machados acaba acertando a cabeça do outro. Eles eram amigos, foi sem querer, não tinha mais ninguém naquele lugar, só os dois. E agora? Então, este era o exemplo de acidente que poderia ocorrer. Então, um homicídio ocorreu, mas foi por engano.
Por que Deus vê a importância disso? Né? Porque qual que era o pressuposto diante do homicídio? O pressuposto era que um assassino pagasse com a própria vida o mal causado. Então, abra sua Bíblia lá em Números 35. Vamos para Números, capítulo 35, e vamos ver este pressuposto. O pressuposto é, matou, então você vai pagar com a sua própria vida. Então, Números 35, a partir do verso 16 até o 21, diz assim: Todavia, Números 35, a partir do verso 16, todavia, se alguém ferir a outrem com instrumento de ferro, e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir a outrem com pedra na mão, que possa causar a morte, e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir alguém com um instrumento de pau que tiver na mão, que possa causar a morte, e este morrer, é homicida. O homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, o que ele vai fazer? Matá-lo-á. Se alguém empurrar a outrem com ódio, ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa e ele morrer, ou por inimizade o ferir com a mão e este morrer, será morto aquele que o feriu. É homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Então, o pressuposto é que diante de um homicídio, aquele que cometeu tal ato, tal crime, tal pecado fosse executado. Esta era a lei instaurada. Israel sabe muito bem disso. Então esse era o pressuposto, mas aqui Deus ele se preocupa de tal forma com a nação que ele tenta coibir um sistema de vingança sem fim, que talvez fosse até comum em nações ali ao redor pagãs. Nesse sistema, alguém que já assistiu aqui aquela série dos Vikings, já viu lá que tem um sistema, matou alguém da família, o outro vai lá, e aí um vai, e aí mata todo mundo, porque um foi vingar a morte do outro. Então, talvez esse sistema era comum ali de vingança, né? Mas o Senhor está tentando aqui coibir, né, qualquer possibilidade de algo parecido. E ele estabelece as cidades de refúgio para que aqueles que de forma acidental acabassem matando alguém, eles tivessem a oportunidade de se refugiar em uma dessas cidades. Então note uma coisa, que a ênfase aqui não está em hipótese alguma na ideia de vingança, né? O vingador do sangue, e uma melhor tradução, talvez seria o vingador da vítima, se eu não estou enganado, a NVI vai traduzir assim, o vingador da vítima. Então o vingador do sangue nada mais é do que o vingador da vítima, né? Então esta pessoa ela era convocada para restabelecer o equilíbrio nas relações familiares que foram perturbadas, e no caso aqui pelo assassinato de um de seus membros. Então com certeza, né, você ter alguém da sua família assassinado é um choque tremendo. É algo que desestabiliza a estrutura familiar, o eixo completamente. Né? Então, este vingador da vítima, ele era convocado para oficialmente ir lá e cumprir o que tinha sido estabelecido. Né? Então, retribuição e não vingança é a ideia dominante aqui. Então, é isso que a gente precisa ter em mente quando a gente está falando desses textos. Tanto é que a palavra para vingador, a mesma palavra para vingador que está sendo utilizada aqui, né, essa mesma palavra, ela se relaciona, por exemplo, com o resgatador que deveria se levantar para resgatar Ruth. Lembram da história de Ruth? Ela estava viúva, o resgatador, que era o parente mais próximo, ele precisava se levantar para ir lá e resgatar a viúva. Lembra que Boaz não, peraí, tem um antes de mim, então vamos ver se ele vai assumir a sua responsabilidade. Olha, era uma responsabilidade. Ele era convocado, é a tua vez, chegou, tu tem que ir lá e resgatar. Mas havia ali uma possibilidade, inclusive ele não resgata, então Boaz é o próximo da lista e ele resgata. O interessante é que é a mesma palavra. Então, ou da mesma raiz dessa palavra,
para vingador e resgatador. Então, o vingador do sangue, de alguma maneira, ele tem esta responsabilidade, e é claro que eu estou fazendo só um paralelo aqui, do que esse resgatador que acabou resgatando Ruth também tinha. Né? Então, a ideia e por trás de tudo isso, não é vingança, mas é a instauração da ordem num sistema de retribuição para que haja um equilíbrio ali, de justiça no fim das contas. Então, da mesma forma, há essa relação. Então, não cabia ao vingador da vítima, a ele não cabia distinguir se aquela morte foi intencional ou não. Não cabia a ele isso. Ele tinha que cumprir com o seu papel. Matou, eu sou o vingador da vítima, eu tenho que cumprir meu papel. Não cabia a ele discernir se foi intencional ou se não foi. Então é quase assim, cara, corre. Porque o vingador, ele vai cumprir com o seu papel. Então, e vai cumprir, como a gente acabou de ler em Números 35, 16 a 21, com autoridade até. Não é porque ele quis, que está nas ideias dele ali. Não, estava instaurado. Né? A gente acabou de ler e vai dando vários exemplos. Né? Se for com ferro, se for com pau, se for com... Não interessa, a ideia ali era assim, matou de qualquer jeito, o vingador do sangue vai executar a sentença. É a responsabilidade dele. Então, alguns vão colocar como sendo esse, de fato, o parente mais próximo, ainda que vai ter que, vamos dizer assim, fazer essa restituição, né? E, ok, então, mas, no entanto, não cabia a este vingador da vítima fazer o julgamento se foi intencional ou se foi sem querer. Né? Então, ele é apenas essa figura que deveria reivindicar os direitos da família. Ele é, então, aquele que deveria proteger os direitos da família. Então, as cidades de refúgio, elas aparecem como esse instrumento de graça, para que a devida distinção sobre como que se deu essa morte fosse feita. Então, Deus, Ele, não sei se você consegue já começar a sentir o cheiro de como as cidades de refúgio revela um Deus de misericórdia, não é? Então, essa possibilidade é um marco de misericórdia, pois diante do dever que o vingador do sangue tinha, evitava-se que os excessos, né, dentro dessa prática ocorressem, que poderiam ocorrer ainda dentro desse sistema de retribuição. Então, a forma como as cidades foram escolhidas e distribuídas também me traz destaque para essa ideia da misericórdia divina. Então, primeiro ponto do porquê que as cidades de refúgio revelam um Deus cheio de misericórdia. Primeiro, porque diante da lei instaurada, dá a oportunidade legítima para que houvesse uma possibilidade de um julgamento, para se averiguar mais de perto se foi acidental ou se não foi, né? Primeiro por isso, mas também a maneira como elas foram distribuídas, porque se você olhar, os israelitas eles vão separar seis cidades, não é? O texto colocou aqui, 6 cidades. No versículo 7, há o verbo ali, né? Designaram, eles designaram. E esse designaram aqui, por trás dele, tem uma ideia de separação para um uso especial. E essa, então, ideia de misericórdia, então, parece se enquadrar de uma maneira satisfatória nesse uso especial dessas cidades. Então, designaram, separaram, consagraram estas cidades para serem cidades de refúgio. Cidades de misericórdia. Então, é interessante notar isso. E mais do que isso, estas cidades são todas elas cidades que foram destinadas aos levitas. Os levitas, eles não tinham recebido terras, mas eles receberam algumas cidades com as pastagens ali. E quem são os levitas? Essa tribo ela foi escolhida por Deus para cuidar do templo e para guiar o povo na adoração de Deus.
Então imagina você vindo lá da outra tribo, acabou de matar o coleguinha de forma acidental, e você está correndo desesperado em direção a uma cidade de refúgio, e lá estão os levitas. E lá os membros da tribo que foi consagrada e separada para cuidar das coisas do templo, de adoração ao Senhor. Então, encontrar refúgio junto aos que tinham uma função tão nobre, parece também ter um indício da misericórdia do Senhor. O princípio da separação dessas cidades, então, específicas, parece ter sido também o da acessibilidade geral, porque cada cidade escolhida está estrategicamente nas regiões norte, central e sul ali da terra. E eu estava lendo também que numa região de planalto, ou seja, nos últimos 50 metros é plano aí para você chegar nessa cidade. Não é uma subida íngreme, o cara está correndo e ainda tem que escalar até chegar na oportunidade do refúgio ali. Acessibilidade, misericórdia, para que aqui ele pudesse encontrar refúgio. Moisés, ele já havia escolhido três delas, né, dessas cidades, ao leste do Jordão, que é Bezer, Ramote e Golã, e agora Josué ele precisa então escolher as outras três, e dessa vez ele faz do outro lado, do oeste do rio Jordão. Então tem cidade antes do Jordão, porque não tem tribo antes do Jordão? Tem. E depois do Jordão também tem as cidades. Misericórdia, acessibilidade, né? As cidades de refúgio foram distribuídas de forma que ninguém demorasse mais de um dia de viagem até elas. Então, acessibilidade, misericórdia. Então, o homicida ele tinha tempo de chegar até o refúgio. Irmãos, o princípio estabelecido pelo Senhor, ele chega até nós, porque nós estamos diante desse Deus, que não nos trata segundo as nossas iniquidades. Por vezes, nós podemos até cometer erros, sem que essa fosse a nossa real intenção. Mas é quando nós nos vemos envolvidos nos nossos tristes pecados, e ainda às vezes decorrentes, né? Mais uma vez você lá, voltando no próprio vômito. É quando nós nos deparamos em situações como essas, em momentos assim, é nesse momento que o Senhor nos convida a nos refugiarmos nele, a encontrarmos nele, não só a salvação do inferno, mas o refúgio que restaura e limpa, que só Cristo pode dar a cada um de nós, de todo e qualquer pecado. E um texto que eu menciono muito aqui, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Há um princípio aqui estabelecido de misericórdia com as cidades de refúgio. O Senhor nos convida a nos refugiarmos nele, a buscarmos o seu perdão, a buscarmos a sua sabedoria para enfrentar as consequências das nossas ações. Então, essa passagem nos lembra da necessidade de buscar a Deus em todas as circunstâncias. Então, para o problema do nosso pecado, Deus providenciou o escape. Deus providenciou o verdadeiro refúgio para as nossas almas. Esta é uma verdade. Então, o texto que nós lemos no início do culto, lá em Hebreus capítulo 6, versos 18 a 20, esse texto que nós lemos, ele aponta para essa verdade. Lá em Hebreus capítulo 6, versos 18 a 20, nós lemos na parte B, na segunda parte do versículo 18, nós lemos assim: forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio. E há quem diga que o autor aqui está fazendo uma alusão às cidades de refúgio, que os israelitas ganharam de presente para o Senhor.
Corre enquanto é tempo, antes do vingador do sangue da vítima te alcançar, e você então vai encontrar misericórdia, e pelo menos a possibilidade de um julgamento justo. Mas agora em Hebreus, o autor está lembrando a cada um de nós, que há alento, há forte alento para nós, que já corremos para o refúgio. E aí continua, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, o véu que faz alusão ao véu que separava o santo dos santos, que ninguém podia chegar senão o sumo sacerdote. Pois então, quando Jesus morre na cruz, esse véu se rasga, de cima para baixo, então temos livre acesso. Então, a nossa esperança, de acordo com Hebreus, a esperança que está proposta para nós que já corremos para o refúgio, que é Cristo Jesus, é uma esperança segura e firme, que penetra então além do véu, onde Jesus, em Hebreus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Correr para os braços de Jesus não é só uma forma poética. Correr para os braços de Jesus é o que nós fazemos quando nos convertemos. E depois, na caminhada cristã, o que nós devemos fazer, irmãos? Diante do pecado, das nossas lutas, da inquietação da nossa alma, o Senhor está ali disponível para que a gente encontre refúgio nele. A resposta para os nossos anseios, para o nosso casamento, que está por um fio, Cristo Jesus é o refúgio para a restauração. A luta contra o homossexualismo que você possa estar tendo, Jesus Cristo é a resposta, que pode te libertar, que pode, na verdade, te dar da paz que excede em todo o entendimento, para você perseverar até o fim, dizendo não para o pecado que for, porque Jesus Cristo, Ele faz isso, nos capacita a dizer não para o pecado. Então não é uma forma poética, significa depositar a tua confiança, a tua fé no Deus encarnado. Jesus Cristo, Ele é real, Ele não só existe, como Ele quer dar vida abundante a cada um de nós. Então na luta contra o pecado, Jesus, o Senhor, Ele é o refúgio para as nossas almas. Você crê nisso? Você tem desfrutado disso? Porque senão não tem outro caminho, senão a gente entrar em depressão mesmo, irmãos. Porque é só olhar para esse nosso coração. E então por isso que nós precisamos mesmo de Cristo, de um Salvador. Na cruz Ele providenciou o escape. É essa firme convicção de fé, irmãos, de que Jesus de fato é a sétima cidade de refúgio, providenciada por Deus ali. E é claro que eu estou fazendo só uma analogia aqui, por favor, né? Mas de qualquer forma, o Senhor é o escape. Então essa firme convicção de fé dará a você a capacidade de colocar em prática os planos de mudança que nós mencionamos semana passada aqui, sobre como sair da estagnação. Somente o teu plano precisa conter o refúgio que é Cristo Jesus. Ele não nos abandona, mas nos oferece refúgio e proteção. Então o refúgio que a nossa alma anseia encontra-se no Deus vivo, que se revela em misericórdia, que a gente acabou de ver aqui, mas também em justiça. A existência das cidades de refúgio, além de nos revelar um Deus que é cheio de misericórdia, também nos revela um Deus que é justiça, e assim também nos revela o valor da justiça. Então o segundo ponto da nossa mensagem vai pegar os versículos de 4 a 6. A existência das cidades de refúgio nos revela um Deus de justiça. E fugindo para algumas dessas cidades, versículo 4, por-se-á a porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habites com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu a seu próximo sem querer, e não o aborrecia antes. Habitará, pois, na mesma cidade, até que
compareça em juízo perante a congregação, ou até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então, tornará o homicida e voltará à sua cidade, e à sua casa, e à cidade de onde fugiu. As cidades de refúgio serviam como proteção para o acusado, até que seu caso fosse avaliado em um julgamento justo. E aqui a gente começa a ver esse Deus que está se revelando como justiça. Em uma leitura apressada, nós poderíamos até imaginar, fazer uma leitura errada disso aqui, achando que as cidades de refúgio poderiam trazer uma espécie de espírito de impunidade. Então o malandro vai lá, tasca a machadada na cabeça do cara que ele já queria matar, e corre para a cidade de refúgio e diz que foi sem querer e está tudo resolvido. Então, talvez se a gente faz uma leitura apressada, a gente fica com essa ideia, um senso de impunidade, Mas, uma vez que alguém poderia atentar contra a vida de alguém, de forma intencional, e fazer exatamente esse jeitinho aqui. Mas essas cidades, elas visavam apenas garantir o direito de defesa, e não acobertar qualquer malandro que chegasse por lá. Era para garantir o direito de defesa. Então, as cidades de refúgio são um dispositivo jurídico para impedir um estilo de vida em que a vingança desmedida fosse a regra, como a gente já falou. Então, Israel deveria ser um povo distinto, mais uma vez, das demais nações, diferente dos outros. E uma vez que Deus é o Deus da justiça, Israel deve procurar viver também de uma maneira justa, inclusive pela forma como vai discernir tudo o que ocorre, os crimes que certamente aconteciam ali em virtude do pecado. Então, o próprio Deus, ele toma a iniciativa e ele dá uma ordem, e ele ordena que as cidades de refúgio fossem separadas, na tentativa de coibir isso e de se revelar mesmo como esse Deus de justiça. Então, o procedimento do fugitivo, quando ele chegasse aos portões da cidade de refúgio, só é descrito nessa passagem aqui. Lá em Números 35, Deuteronômio, não tem o detalhamento. Aqui, no capítulo 20, há um detalhamento sobre como que esse fugitivo, esse homicida, porque foi sem querer, mas ele se tornou um homicida, ele matou alguém. Mas como que ele deveria proceder. Então, a responsabilidade dos líderes, e o texto vai falar dos anciãos da cidade, era dar lugar para que eles habitassem ali, era ouvir a cidade. Eles chegam às portas da cidade para serem consultados, para contar o seu caso, o que aconteceu. Os anciãos da cidade, que era uma prática, eles ficavam de fato ali na porta, nos portões das cidades, para julgar, para serem consultados. Homem de respeito estava lá. Não é à toa que a mulher de Provérbios 31, o que vai falar? O marido dela se assenta na porta da cidade. Ou seja, o marido dessa mulher é um homem de honra, ele está entre os líderes, julgando, ele está às portas da cidade. Então, o homicida, ele chega às portas da cidade, se depara com os anciãos, que são os homens sábios, líderes separados ali. A responsabilidade inicial desses líderes é apenas ouvir e acolhê-los, livrando-os do vingador do sangue. O versículo 5 vai nos afirmar que se o vingador do sangue perseguisse o homicida e os anciãos não deveriam entregá-lo, eles deveriam, calma, agora nós vamos esperar o devido julgamento, a devida ordem. Então essa proteção inicial, como já mencionado, visava inibir uma vingança desmedida, está revelando um Deus que é justo. O versículo 6, ele vai deixar claro que a permanência do homicida na cidade se daria até o momento em que ele comparecesse em juízo diante da congregação. Não é chegou aqui, está salvo, que nem a brincadeira das crianças, lá a gente chamava de ferrolho, não sei como é que tu está brincando de pegar, e aí tu encostou, e aí se tu está ali, tu está salvo, ninguém pode te tocar. Eu não sei como é que é por aqui as expressões, mas lá era, tocou no ferrolho, está salvo, ninguém mais pode te pegar. Não era só isso, chegou, está aqui, garantimos, agora vai ter um julgamento diante da congregação. Não é a casa da bagunça e da impunidade aqui não. Então, até que ele comparecesse em juízo diante da congregação, ou, olha o detalhe, até a morte do sumo sacerdote. Ou seja, o refúgio era garantido, mas não era um sinônimo de impunidade. A justiça deveria ser estabelecida
através do julgamento diante da congregação. Então, se ele fosse culpado, se depois desse julgamento ele fosse, não, ele realmente é culpado, aí nós vamos encontrar o que os anciãos deveriam fazer. Os anciãos deveriam entregar esta pessoa para que ela fosse morta, para que a lei se cumprisse sobre a vida delas. Então aqui não é um acobertamento, não, a justiça será feita. Deus é um Deus de zelo, de ordem, de justiça e de misericórdia. O fato de Deus ser misericordioso não significa que Ele não vai punir o pecado. Não significa que Deus não vai mandar pessoas para o inferno. Há pessoas por aí pregando que o inferno nem existe. E que Deus, porque é amor e cheio de misericórdia, Ele jamais mandaria alguém para o inferno. E isso é uma mentira. Porque esse Deus de amor e de misericórdia é um Deus santo e justo. E aqueles que morrerem sem Cristo irão padecer uma eternidade no inferno. Agora, claro que, por outro lado, ele sendo inocentado desse homicídio, né, ele não foi premeditado, então ele, ok, chegaram no veredito, não, ele não é culpado, mas ainda existia uma ameaça, porque pode ser que a família ainda não está contente, como assim? Então ainda existia uma ameaça de que fosse morto de alguma maneira, mesmo que fosse um descumprimento ali das questões. Então ele poderia, é dado a ele o privilégio, o direito de viver na cidade de refúgio até que o sumo sacerdote morresse. O significado exato da morte, do porquê que, como assim, até que a morte do sumo sacerdote ocorra? Ele tem várias definições, ele é muito discutido. Mas esta ideia, há uma ideia que soa bem aos meus ouvidos, que traz a ideia de que com a morte do sumo sacerdote ocorreria um efeito expiador. E isso me parece bastante razoável. A morte do sumo sacerdote cessaria a culpa que era fruto do ato do homicida. Então presume-se que o vingador de sangue aceitaria essa morte como substituta da morte do homicida. Olha que interessante. Até que a morte do sacerdote ocorra. Então a compensação teria sido paga. Nada mais seria exigido. Olha onde a gente vai chegar. E é interessante porque se você olhar lá em Números, capítulo 35, no versículo 25, nós vamos ler que o homicida ele seria acolhido na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote, e aí tem algo a mais, que foi ungido com santo óleo. Até a morte dos... E aqui no texto que a gente leu hoje não fala esse detalhe, mas lá em Números 35 fala. Ele vai ficar lá na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com santo óleo. A morte do sumo sacerdote terreno, então, atenção, torna-se um tipo, aponta para o próprio Cristo, Cristo Jesus. Então o autor de Hebreus, no texto que a gente acabou de ler, ele afirma que Jesus, em outros textos também, que Jesus é o grande sumo sacerdote, porque os primeiros eram impedidos pela morte de continuar. Claro, os caras morreram, não podem mais ser sumo sacerdote, não tem mais como resolver as questões do pecado e fazer os sacrifícios. Mas Jesus, ele é tido como o grande sumo sacerdote porque ele venceu a morte. Ele entrou de uma vez por todas, né? E ele tem um sacerdócio que é segundo a ordem de Melquisedeque, eterno, continua para sempre, é um sacerdócio imutável. Então, irmãos, essa dinâmica em torno das cidades de refúgio nos revela um Deus que é justiça. Não apenas porque garante o direito de um julgamento sem excessos, com garantias para aquele que acabou cometendo um grave erro, mesmo que sem intenção, mas também porque de alguma forma aponta para o verdadeiro juiz, que se apresentou, antes de mais nada, como um sacrifício perfeito em nosso favor. Lá em Hebreus capítulo 9, versos 13 e 14, nós lemos: se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para vivermos ao Deus vivo.
Então, pensar em Deus como sendo justiça é reconhecê-lo como aquele que é justo, que não viola nenhuma lei, é reconhecê-lo como aquele que é justo em todas as suas ações. Deus é um Deus justo, e Ele nos chama para agir com justiça, irmãos, em todas as áreas das nossas vidas. Nós somos chamados para fazer o que é correto aos olhos de Deus. Então, reconhecê-lo como sendo justiça é lembrar da cruz. Ali na cruz, o Deus Santo entregou o seu Filho em nosso favor. Misericórdia e justiça estão presentes na cruz. Misericórdia porque nós, os que merecíamos a morte, fomos poupados. E justiça porque o pecado foi cobrado. O pecado foi cobrado. Então, o anseio da nossa alma por refúgio, meus irmãos, encontra resposta e é suprido no Evangelho. No Evangelho. Mas nada e ninguém poderá trazer este alento para a sua alma. O próprio Cristo, Ele bradou ali na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele ficou sem amparo e sem refúgio, por mim e por você. O nosso Senhor, Ele experimentou dessa experiência trágica, que é a falta de amparo que o pecado nos traz. Ele se fez pecado por nós, sem nunca ter pecado. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades ali naquele momento, e é Ele a ponto de bramar: Deus meu, por que me desamparaste? Buscar refúgio no que esse mundo tem para oferecer é correr atrás do vento. E até quando? Até quando você vai continuar correndo atrás do vento? Porque a vida realmente é um sopro. Aqueles que já têm 70 anos entre nós podem testemunhar que parecia ontem que tinham 50, parecia ontem que tinham 30. A vida é um sopro. Buscar refúgio no que o mundo tem para oferecer é correr atrás do vento. Cristo nos oferece refúgio em tempos de dificuldades e nos convida a buscar a justiça em todas as nossas ações, porque o Evangelho, ele transforma o nosso caráter. Então, simples assim, o refúgio que a nossa alma anseia encontra-se no Deus vivo, que se revela em justiça e se revela em misericórdia. O episódio das cidades de refúgio nos lembra a respeito disso, desse Deus que é cheio de misericórdia, desse Deus que é cheio de justiça. E é possível ver aqui Cristo Jesus. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos, vamos orar. Não saia daqui hoje sem procurar alguém para orar com você, caso você já esteja, sabe, nos limites. Sabe quando a gente já está no limite? Talvez esse seja o momento de você se refugiar em Cristo Jesus, e não no seu próprio entendimento. Feche seus olhos, ore ao Senhor agora. Decida crer nesse Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele é real, Ele existe. Nós cremos em alguém que é real, um Deus que é vivo e que pode transformar toda e qualquer realidade, e que pode trazer paz para as nossas almas cansadas, refúgio para os dilemas e inquietações do nosso coração. Decida crer. Lembre-se em quem você crê, Cristo Jesus. Ele não é qualquer coisa, Ele não é subjetivo, Ele é objetivo, real, consistente. Aquele que se achega a Ele, realmente recebe das fontes de água viva,
Experimente beber dessas fontes, meu irmão. Na luta contra o pecado, o Senhor Jesus Cristo já te deu a vitória. Então creia nisso. Ó Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida dos meus irmãos diante do Senhor, da tua igreja, que tem disponível diante de si estas verdades tão preciosas, que impactam o nosso coração, a nossa vida, à nossa disposição. Então Deus, eu clamo para que o teu Espírito Santo encaminhe cada um aqui por este caminho de objetividade da fé, que é tocar nos princípios estabelecidos pela tua palavra e se apoderar destes princípios verdadeiros, valiosos. Se somos novas criaturas, a tua palavra nos afirma, então de fato somos, e vamos viver de acordo com o Espírito que o Senhor nos deu, que não é de temor nem de covardia. Se a tua palavra diz que nós podemos confessar os nossos pecados e ser curados, então Senhor, nós queremos confessar os nossos pecados uns aos outros e receber desta cura que o Senhor tem para nos dar. Ó Deus, nós somos o teu povo, queremos viver de acordo com isso. Então, num mundo de inquietações de alma e ansiedades, nós, como teu povo, queremos clamar ao Senhor, queremos desfrutar da paz que excede todo o entendimento, das promessas que o Senhor tem para nós, que mesmo em meio às tribulações, quando nós entregamos o nosso fardo e pegamos o teu que é leve, é possível resistir até o último dia, até o dia que o Senhor voltará. Então Deus, ao que está cansado, eu clamo pelo teu renovo, pelo teu sustento, e aquele que tem resistido à tua voz de alguma maneira, Senhor, eu clamo para que o Senhor desperte, na verdade para que o Senhor traga entendimento, para que o Senhor convença essa pessoa do pecado e do juízo, porque diante do teu chamado, quem poderá mesmo de fato resistir? Ó Deus, abra os ouvidos daqueles que não estão na verdade ouvindo a tua voz. Se alguém hoje ouvir a voz do teu Espírito Santo, que não endureça o coração, mas que escute e atenda ao teu chamado para a salvação e para a mudança de vida consistente que tem. E para tudo isso, nós declaramos a nossa total incapacidade. É por isso que somos assim. O pecado fez isso com nós, com cada um de nós, Senhor. Somos fragilizados nos nossos pecados, mas o Senhor é a nossa fortaleza, e nessa noite nós queremos correr para os teus braços, Senhor Jesus. O Senhor é o nosso refúgio. Por favor, Senhor, que assim seja. Oramos em nome de Cristo, oramos na certeza de que o Senhor ora, intercede por nós, endireita as nossas orações, porque nós nem orar sabemos, mas o Senhor é fiel. E assim, em nome de Cristo Jesus, que nós nos achegamos diante de Ti, Senhor, e oramos. Amém e amém.